poupança perdeu muita força, o mercado imobiliário está sofrendo bastante com isso, né? Porque a poupança servia de funding, né? De origem dos recursos para financiar o mercado imobiliário. Então, os financiamentos de moradia perderam força por falta de poupança. Hoje, o investimento que mais tem força no Brasil é o investimento em renda fixa, porque questões políticas, econômicas, a economia brasileira está patinando, o investidor estrangeiro está saindo, a bolsa está caindo, e a gente vê um movimento, o dólar subindo, então isso é nitidamente uma procura pela renda fixa no Brasil. E tem aquele, vamos chamar de universo paralelo, né, dos especialistas, os experts que vêm há muito tempo discutindo os criptoativos, incluindo o Bitcoin. Vamos lembrar que o Bitcoin está no seu preço muito perto do nível recorde histórico, então quem olha o histórico fala, nossa, valeu muito a pena. Mas eu tenho muitas ressalvas em relação ao Bitcoin. 2 motivos. Primeiro é a falta de fundamento. O que é a falta de fundamento? É você comprar algo que você não sabe exatamente qual o valor daquilo, porque hoje pode estar $70 mil, ou pode estar $700 mil, ou $7, e significa a mesma coisa. Tanto faz o preço, porque ninguém usa Bitcoin para praticamente nada. Até 2018 havia um uso crescente do Bitcoin, principalmente na Europa. Muitas casas, muitos negócios do comércio passaram a aceitar e desistiram depois de um tempo, porque ficava meio que inviável você manter os preços em Bitcoin. Você dizia que, imagina que você tem para vender uma televisão que custa um Bitcoin. E você vende, você recebe um Bitcoin. Agora o Bitcoin dobrou de valor. Você pode comprar 2 televisões para vender, mas quem ia comprar vai topar pagar 2 Bitcoins ou meio Bitcoin pela televisão. Você tinha que ter uma espécie de uma bolsa dizendo quanto que vale o corte de cabelo, o sorvete, real, a televisão. Né? O preço ia ficar vivo, dinâmico o tempo todo. O tempo todo. Então o abacaxi do mercado financeiro ia passar para o comércio. E o comércio falou, não, peraí, eu não consigo vender o meu sorvete hoje a meio Bitcoin, amanhã a 2, depois a 4, depois a meio. Então, abandonou-se. Mas o Bitcoin ele não tem muita função de ser moeda para ser transacionada em coisas pequenas, né? Ele é mais uma forma de armazenar valor e trocar valor ao longo do tempo. Seria tipo... Entre pessoas que acreditam no valor do Bitcoin. Então, é mais ou menos como funciona algo escasso. Você ouviu falar alguns anos atrás dos NFTs? NFTs, né? Aquelas figurinhas criava uma arte digital e aquilo dizia que tinha um valor, que era muito exclusivo, foram feitas 2 unidades. De repente caiu a ficha que não, aquilo não tem valor. Eu não vou pagar $1 milhão por um desenho que foi feito do em macaquinho, o macaquinho, entediado. né? Foi feito em alguns segundos por uma máquina, porque aquilo tem valor, né? Valor é algo que é feito com ingrediente raro, por um artista que tem uma técnica única, não algo que foi feito porque é numerado, eu vou pagar. O Bitcoin tem essa questão de não ter um fundamento, não ter algo que justifique o valor, mas sabendo que eventualmente um crash, uma guerra, algo enfraqueça as economias, as pessoas vão buscar algo de valor. Bitcoin, como poderia ser uma tulipa na Holanda, lá em 1400 e pouco, poderia ser qualquer outro tipo de bolha, as pessoas vão buscar proteção em algo que outros acreditam que tem valor. Então, meu argumento fica frágil. O grande valor do Bitcoin seria não ter pessoas, intermediários, criando Bitcoin do zero, então seria uma escassez programada. Isso. Não ter intermediários e a descentralização, que é você não ter nenhum tipo de fiscalização. Então, eu gosto de ter Bitcoin porque o governo não vai alcançar, uma ex-esposa não vai alcançar meus Bitcoins, né? Não está registrado em lugar nenhum. Aí vem um segundo problema, porque eu trabalhando com planejamento financeiro de famílias nos últimos anos, eu não tenho um número preciso, mas algo entre 20 e 30 casos passaram por nós de pessoas que têm ou tiveram acesso a uma wallet que tem dificuldade de saber hoje como acessar aquela fortuna. Não tem a senha, que perderam. Porque... Perderam senha, ou morreu alguém, a pessoa sabia que tinha um valor X e não sabe onde guardou, onde armazenou, fala com o advogado, fala com o contador, procura testamento, não tem coisa em lugar nenhum. Nós temos o caso de um cliente. Eu não vou dar muito detalhes da situação, porque as pessoas vão procurar notícia, vão achar, mas houve um acidente, afundou um barco. A pessoa está procurando esse barco, sabe onde está o barco, mas está procurando o notebook que estava no barco. Há mais de um ano, porque nesse notebook estavam as chaves de uma carteira de mais de R$2 milhões em bitcoins. Então, o problema não é o barco tinha seguro, mas aquele valor ali está perdido. Então, a descentralização cria uma certa exposição que exige um cuidado muito diferente na maneira de lidar com o dinheiro. Então, é como um tesouro que você tem que saber muito bem o mapa onde está. Tem muito tesouro enterrado aí no Caribe que as pessoas não acharam ainda porque o mapa foi escondido bem demais. O Bitcoin tem esse problema. Tirando essa questão,
Hoje é uma reserva de valor. Eu entendo que é uma moeda ineficiente, justamente porque pode ser perdida, pode ser roubada, você pode digitar alguma coisa errada e cadê? Quero voltar, não acha mais. Então, outras moedas substituirão o Bitcoin no futuro, não sei quando. Provavelmente moedas melhores. Então, a atenção de quem investe em Bitcoin é em que momento nós teremos criptoativos mais eficientes do que esses originais que surgiram hoje, estão ganhando valor e que há quase que uma panaceia, né, de acreditar que, puxa, não, mas a riqueza está nesse caminho. Tá, mas aquilo não se converte em riqueza. Hoje, se eu tiver um monte de Bitcoin, eu não consigo comprar um carro sem ter alguma perda de valor, algum desconto diante da pouca aplicabilidade que a moeda tem. Então, não tem aquele fundamento do valor realmente que está caracterizado na negociação. E só para a gente fechar, eu acho que falta falar o que é bom, onde está o investimento bom? O Leila, no Bitcoin, Brasil, pelo visto, não é. A poupança não é, já era, né? Vamos lá, o Bitcoin... Ou a poupança serve para o pequeno... A pessoa que ganha muito pouco, né? Porque ela guarda alguma coisinha ali. O que acontece hoje, Leda, é que a poupança ela tem o mesmo risco, a mesma complexidade, a mesma proteção de outros instrumentos que também permitem investir pouco, principalmente títulos públicos e investimentos similares. Alguns bancos de investimento permitem, bancos digitais, você coloca lá 100, 200 reais, rendimento automático, vai render muito mais que a poupança. Cooperativas de crédito, o cooperativismo, principalmente no interior do Brasil, é o que mais cresce no sistema financeiro, muito mais do que bancos hoje. Hoje você investe nas cooperativas de crédito com um rendimento bem superior da poupança. Então, os ativos classificados como renda fixa são a melhor opção de investimento para a segurança. Pensando em longo prazo, tem que pensar o que vai crescer junto com o Brasil, o que vai crescer junto com a economia. Imóveis sempre foram algo muito apreciado pelos brasileiros, porque os brasileiros não perceberam, mas o Brasil se tornou, nos últimos 100 anos, um país que deixou de ser rural para um país que passou a ser predominantemente urbano. E isso causou uma grande valorização dos imóveis. Na média, os imóveis não se valorizam tanto hoje, né? O que faz o imóvel valorizar é o crescimento do PIB. O PIB do Brasil não cresce tão robustamente quanto cresceu da China nos últimos anos. Então, eu tenho que saber onde comprar imóveis. Então, quem está envolvido no mercado de imóveis, regiões de valorização, arte, né? É uma arte. Agora, nunca se construiu tanto, né? Se você passar por São Paulo, você fica chocado de ver quanta obra. Mas é São Paulo, Eda. Sabe por quê? São Paulo recebeu muito dinheiro nos últimos anos. Bom trabalho de prefeitos, governadores das últimas 3, 4 gestões. São Paulo recebeu, se não me engano, algo da ordem de 5, 6 bilhões de dólares nos últimos 10 anos. Então, esse dinheiro vai para algum lugar. Ou vira empresa, ou vira imóvel. Pode ser residencial ou comercial. Então, isso explica o porquê dessa verticalização, tanta obra. Mas os imóveis vão desvalorizar. Se você compara com outras cidades, é impressionante. Sem dúvida, mas porque o estado de São Paulo está funcionando melhor do que os outros estados em termos federais. Não vamos desprezar o centro-oeste brasileiro, que funciona muito bem, mas lá carece muito de mão de obra. Falta mão de obra especializada para fazer com que a cidade se desenvolva como desenvolveu São Paulo. Você pega o interior do Mato Grosso, você poderia perfeitamente ter os melhores teatros do Brasil, os melhores cinemas, melhores parques aquáticos. Não tem porque falta profissional para trabalhar nessas entidades. Agora, o imóvel sempre vai ser um bom negócio no Brasil quando você souber onde está comprando e estiver atento à saturação. Se você dominar o mercado de imóveis, aí você compra bem. Basicamente estar envolvido. Aí vale também o mercado de compra e venda, como o mercado de leilões, por exemplo, está sempre em crescimento no Brasil. E os pequenos negócios também são um ótimo investimento no Brasil, porque a economia está cada vez mais formal no Brasil. Nós tivemos o movimento do crescimento das MEIs, né, em que quem era trabalhador informal se tornou MEI, então passou a pagar impostos. Nós tivemos o movimento durante a pandemia das pessoas que abriram contas digitais, então quem recebia dinheiro vivo passou a fazer parte do sistema, ser conhecido da Receita Federal. Essa formalização da economia convida a um consumo mais formal. E isso significa que o micro e pequeno negócio no Brasil, que vem crescendo bem nos últimos anos, continua sendo um ótimo investimento. O Brasil é muito amplo e o que, na verdade, vai dizer se eu vou ganhar dinheiro ou não é colocar meu dinheiro naquilo que mais faz falta na região em que eu estou. Se eu estou numa região em que os imóveis estão fazendo falta, que o aluguel está muito caro, eu vou ganhar dinheiro com imóvel. Se eu estou numa região que produz madeira, porque eu tenho as melhores empresas de celulose do mundo, eu vou plantar madeira e vou ganhar dinheiro. Essa diversidade do Brasil permite uma variedade de investimentos bem interessante.
E do ponto de vista do papel, você fala do renda fixa. Com certeza. Para quem quer investimento Agora, seguro, por que hoje que abrir uma conta num banco de investimentos ou um banco digital, investir em renda fixa, Porque é desde algo a pandemia protegido. para cá, eu tenho notado que todas as pessoas mais simples, prestadores de serviço que atendem a. Prestadores de serviço, vamos colocar nessa faixa, né? Porque vai desde do trabalhador doméstico até os pequenos prestadores de Sim. manicure e cabeleireiro. Todo mundo tem conta em banco digital. Sim, sim. Justamente para poder receber o pagamento via Pix, para poder receber Mas um os outros pagamento... bancos também têm Pix. O banco digital Tem menos facilitou, taxa. não tem taxa, facilitou o serviço. Hoje, se você abre uma conta no banco digital, além de você não pagar a tarifa, você já tem acesso a um cartão de crédito, que às vezes um banco de varejo vai exigir contra-cheque, Sim. folha de pagamento. É esse mistério que eu não estava entendendo. A simplificação. Todo mundo tem conta num banco com uma letra ou não sei o que, né? Uma coisa... O banco do varejo Muito. tradicional, ele tem uma massa de trabalhadores formada, preparada para vender produtos. Isso custa caro. Para você colocar um gerente, você tem que ter uma agência, uma porta rotatória, um cofre. Tem que ter um lucro que os bancos digitais não precisam ter para pagar sua conta. São confiáveis? Nós temos um sistema confiável. Hoje tem o Fundo Garantidor de Crédito, né? Que todo mundo acha que é algo público. Não é. O Fundo Garantidor é um fundo criado pelos próprios bancos que garante que até R$250 mil... 250, é bastante para a média brasileira. Então, até R$250 mil que estiverem em conta corrente ou aplicados em produtos de renda fixa do banco estão protegidos caso o banco quebre ou sofra uma intervenção. Porque é um banco que tem algum tipo de irregularidade, ele talvez não quebre, mas ele pode ser bloqueado. Né? O que acontece no dinheiro que estava lá? Você aciona o Fundo Garantidor de Crédito, recebe do Fundo Garantidor de Crédito e o fundo vai cobrar o banco no momento 2. Então, o sistema uma hora de investir, é uma hora de poupar. Sempre é hora de poupar. Brasil sempre é hora de poupar. Sempre é hora de poupar. As pessoas que têm algum tipo de trauma, seja do governo Collor, né, quando houve travamento de poupança, quando o dólar repicou, quando os planos de previdência começaram a quebrar, todos esses movimentos, todas essas situações foram situações que resultaram em algum tipo de regulação. Um órgão foi criado, né, no caso da Previdência, a SUSEP foi criada para proteger o mercado. Então, hoje é muito seguro ter um plano de previdência. Hoje é muito seguro colocar o seu dinheiro num banco digital, mesmo que seja um banco pouco conhecido. Nossa, a empresa é nova. Vai lá no banco, está protegido pelo FGC. Entra no fgc.org.br e você vai saber quais são os bancos que estão cadastrados, que estão protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Até R$250 mil. E aí você se protege. Exatamente. E a diminuição da população, assim, o envelhecimento da população, a diminuição do crescimento populacional, isso aí tem um potencial muito problemático para as próximas gerações, né? Eu vejo um debate bem preocupado, eu estou menos preocupado do que esse debate. Por quê? Vamos lá, a população está envelhecendo, eu acho que o brasileiro está enriquecendo na média, apesar de a gente ver muita pobreza, muita desigualdade, desemprego, mas nós vemos cada vez mais capacidade produtiva. Se o Brasil tiver menos emprego, tem mais pessoas preparadas para montar o seu comércio, para abrir uma franquia. Então, eu não vejo o Brasil indo numa contramão da sobrevivência. Muito pelo contrário, as pessoas cada vez mais com condições melhores de se virar. Só que aquela ideia de se aposentar num dado momento e viver da aposentadoria morreu. Total. Porque uma coisa era lá atrás, quando você trabalhava 30, 40 anos e quando se aposentava, você esperava viver mais 7, 8 anos. O INSS te pagava muito bem 7, 8 anos. Hoje as pessoas se aposentam lá com seus 65 anos, alguns vão viver mais 40 anos. E com menos gente contribuindo, comparando com pessoas que estão desfrutando. Então, uma coisa é certa. A aposentadoria... Não vai prestar. A aposentadoria não é mais a hora de parar de trabalhar. Sim. Segundo, a renda da aposentadoria não é a renda para você viver. Ela é como um direito, assim como o idoso tem uma vaga preferencial, não paga para andar de ônibus, o idoso passa a ter agora uma ajuda de custo. E o restante é complementado com o quê? Com planos de previdência privada e com trabalho. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.